Bom, a taxa de desemprego no Rio Grande do Sul aumentou, de acordo com os dados da Fundação de Economia e Estatística. O Guilherme Roquette, o jornalista da casa, conversou sobre o assunto com a economista Iracema Castelo Branco. Vamos ver. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre cresceu quase 67% em janeiro deste ano, comparado com o mesmo período de 2015. Há menos vagas e mais gente procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho. Na entrevista, a economista da FEE, Iracema Castelo Branco, avalia os motivos desse aumento e também como o momento político que o país enfrenta influencia nesse índice. Iracema, qual é o resultado então dessa pesquisa de emprego e desemprego? Nós voltamos a patamares aí de 2009, 2010? Quando a gente olha o nível da ocupação, a gente teve um retrocesso, a gente teve perda dos postos de trabalho, né? Então, a nossa taxa de desemprego para o mês de janeiro ficou em 9,7%, né? Ficou relativamente estável, comparando com dezembro de 2015. Então, pelo menos nesse mês, não registramos o aumento na taxa de desemprego em função da saída de pessoas do mercado de trabalho. Então, nós tivemos 50 mil pessoas do mercado de trabalho, né, que saíram, e 47 mil foi a redução, então, do nível da ocupação, a perda de postos de trabalho nesse período. E quais foram os setores que mais demitiram, que mais fecharam postos de trabalho? Nós tivemos praticamente todos os setores com um desempenho negativo nesse mês, né? Apenas o comércio que ainda apresentou um resultado positivo. Nesses setores a gente registra uma queda maior na indústria, né, nesse período, e na construção, que também é uma tendência, né, dos últimos anos, principalmente 2015, já estava mais concentrado nesses setores. É claro que não está aferido ainda, mas é possível dizer que esse aumento no desemprego também vai fazer com que haja um aumento na informalidade? Por exemplo, como essas pessoas que saem do mercado de trabalho vão fazer para garantir o seu sustento? É possível. Nos mercados de trabalho, né, heterogêneos, ou seja, onde se tem, na década de 90 nós registramos isso, ou seja, reduzia o nível da ocupação, os empregos assalariados e um aumento da informalidade. Nos anos 2000, de 2004 em diante, a gente tem o inverso, a gente tem geração de postos de trabalho com carteira assinada e redução da informalidade. Agora, na medida em que essa deterioração do mercado de trabalho se mantenha, é possível que se tenha um retorno da informalidade. Embora neste momento, nesses últimos anos, ainda não é perceptível, ainda não apareceu. A pesquisa aponta ali, talvez até um pequeno crescimento no setor do comércio ou um índice um pouco positivo também no setor de reparação de veículos. É possível que as pessoas estejam, então, investindo na manutenção daquele carro ou daquela moto que já tem, ao invés de estarem trocando esse bem por um mais novo? No comércio ainda não dá para dizer que o crescimento esteja acontecendo e que ele vá se manter nesse momento, tá? Porque quando a gente olha para o nível de renda, a gente tem queda do nível da renda, a gente tem queda do nível da ocupação. Tudo isso resulta em uma massa salarial, ou seja, um contingente de renda disponível menor no mercado, que isso vai impactar no comércio. Então, a tendência do comércio ainda está de redução no nível da ocupação, né? E na reparação dos veículos há um crescimento? Sim, é possível. Quando se tem queda do nível da renda, né, e isso no último ano mostrou uma redução muito forte na venda de veículos e, por consequência, na indústria automotiva, as pessoas optam, então, em fazer um reparo ou postergar a troca de veículo
devido a essa instabilidade no mercado de trabalho. Iracema, e no que diz respeito ao número de pessoas procurando emprego? Nós tínhamos em alguns anos, principalmente jovens, que apenas se dedicavam ao estudo, a aprimorar a sua formação. Mas hoje, o número de pessoas procurando emprego, de fato, é maior? Nós estamos registrando um aumento das pessoas desempregadas, né? Essas pessoas estão procurando emprego em decorrência da queda do nível da ocupação, né? E também de um retorno das pessoas ao mercado de trabalho. Então, sim, a gente está registrando um aumento, né, dessas pessoas procurando emprego como uma trajetória desde 2015. Embora neste mês específico de janeiro a gente não tenha registrado isso, nós registramos muito mais uma saída do mercado de trabalho. Um fato importante, talvez destacar, é que nossas taxas de desemprego, elas estavam numa tendência de redução desde 2004. Tá? E a taxa de desemprego mais elevada registrada aqui na região metropolitana foi no ano de 99, uma taxa de 19%, ou seja, quase 20% das pessoas que estavam no mercado de trabalho estavam desempregadas. Neste momento, nós estamos longe desse processo e dado um processo demográfico, né, hoje a população ela está a nosso favor, no sentido que nós temos um processo de envelhecimento da população, então muito mais pessoas que projetam sair do mercado de trabalho do que entrar proporcionalmente ao nível da população. Nesse sentido, então, a gente ainda tem tendência de crescimento da taxa de desemprego, mas não chegaremos naqueles patamares da década de 90. Há algum setor que em 2016 pode ser mais afetado? A tendência da indústria, né? Ela já vem numa queda, é possível que agora pare de piorar. E o comércio, é difícil fazer algum tipo de previsão em relação a se vai parar de piorar e vai retornar ao nível anterior. Ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão nesse sentido, porque depende muito mais da instabilidade da economia, ou seja, do crescimento da economia, de geração de emprego, para que se tenha um retrato mais positivo do mercado de trabalho. Iracema, e qual é a influência, por exemplo, dessa situação política que a gente está vendo hoje? Uma estabilidade no governo federal, uma recessão, um clima de aperto nas contas aqui do governo do estado, isso tudo influencia na taxa de desemprego? Sim, influencia na medida em que a economia não cresce, né? Quando a gente olha os resultados do mercado de trabalho aqui na região metropolitana ao longo de 2016, nós percebemos que nos primeiros 6 meses se tem uma grande oscilação, né? Se tem uma grande instabilidade, ora cresce a ocupação, ora diminui. Nos últimos 6 meses, ou seja, de julho até dezembro, é que nós temos uma tendência muito clara de queda da ocupação, tá? Ou seja, piorando o cenário político e piorando o cenário da economia, isso se retrata em queda no nível da ocupação, ou seja, em fechamento de postos de trabalho e, por consequência, em aumento da taxa de desemprego.